Fizeram uma declaração de Dili, em que criaram a Associação das Comunidades Luso-Asiáticas. Esta declaração destaca o papel de Timor-Leste como ponte entre a Ásia e o mundo lusófono. Que potencial a doutora Ana identifica nesta posição estratégica para a diplomacia portuguesa e para a CPLP? E para a diplomacia timorense. Assim? E mais do que a diplomacia, para a sociedade timorense no seu conjunto. Porque eu estou muito de acordo que Timor-Leste é a ponte, é a ligação de que há uma interação, historicamente e no presente ainda, de culturas asiáticas com culturas europeias, através de Portugal, e, portanto, também com o mundo que fala português, que está institucionalizado na CPLP. E o facto de Timor-Leste ir pertencer à ASEAN, e já estar mais do que com o pé dentro da ASEAN, torna também muito interessante a interação institucional entre o espaço CPLP e o espaço ASEAN. E isto é particularmente interessante num mundo que está numa desordem internacional, a desordem que resulta de termos, por exemplo, o presidente americano a destruir o direito internacional, todos os dias, a destruir o sistema que a própria América ajudou a construir a seguir à Segunda Guerra Mundial. E por isso, neste mundo onde os mais poderosos querem voltar a ter o direito de violar todas as regras e impor a lei do mais forte, é isso que nós vemos, por exemplo, na invasão da Ucrânia pela Rússia, é isso que nós vemos no comportamento de Israel, miserável, criminoso, em relação a Gaza e tentando impedir a realização de um Estado palestiniano. E neste contexto, o mais importante é que espaços com a relevância dos números, mas muito para além dos números, da cultura, da civilização, que resulta desta interseção entre as culturas luso-asiáticas e luso-africanas, no quadro CPLP, e luso-brasileiras, que se organizem e que a cultura seja, essa interação cultural seja uma base de organização para contrariar o poder daqueles que nos querem voltar a impor a lei da selva, que é a lei do mais forte. Portanto, eu acho que isso é realmente muito importante neste momento, é mesmo estratégico. E se calhar não há nenhuma outra força tão poderosa e tão bem alicerçada, porque é uma interação cultural que vem de séculos, não é? Que possa ajudar o mundo a voltar a reencarrilar no direito internacional, no respeito pelas regras do direito internacional. Porque, obviamente, os Trumps hão de passar. Então, quer dizer que Timor-Leste tem este potencial de colocar de novo a ordem internacional? Penso que sim. E promover esta dinâmica luso-asiática e luso-africana, luso-brasileira, é bom para o mundo. E é um papel que Timor-Leste pode resolver de forma, para ajudar a resolver de forma muito importante. Nós já sabemos, por outros exemplos, e pelo próprio exemplo timorense, que não é por se ser pequeno que não se faz a diferença. O nosso poeta Fernando Pessoa diz
tudo vale a pena se a alma não é pequena. E nós também temos um dizer em Portugal, os homens não se medem aos palmos, os países também não se medem aos palmos. Medem-se pela força das convicções, da determinação, da capacidade de organização. E isso Timor-Leste já demonstrou bastante que tem. E nós vimos alguns outros exemplos. Quem é que diria, a seguir à Segunda Guerra Mundial, que Singapura, que estava completamente destruída, iria emergir para ser o que é hoje, apesar de ser um espaço, um território tão pequeno. Portanto, eu penso que o tamanho não é razão para Timor-Leste ter falta de ambição. E essa ambição de fazer reconectar o espaço asiático através das comunidades luso-asiáticas, de que Timor-Leste é bem representativo, com a interação com o espaço africano e com o espaço brasileiro e com a Europa também de língua portuguesa e, no fundo, irradiando a partir desse espaço lusófono, é muito importante para o mundo neste momento, penso eu. Falamos basicamente da lusofonia em todos os países lusófonos e quero perguntar aqui, a lusofonia é cada vez mais apresentada como um espaço estratégico, cultural, econômico e político também. A doutora Ana considera que a CPLP está a conseguir transformar esta visão numa realidade concreta para os seus cidadãos? Ainda há muito caminho para fazer. Acho que a CPLP, o facto de existir como uma instituição que junta os governos, junta alguns segmentos da sociedade civil, que tem também um capítulo económico, é positivo. Mas eu acho que a CPLP nunca vai sair destas esferas do círculo governamental sim, quando não, de facto, procurar chegar a toda a população. E isso implica fazer programas que envolvam segmentos da população que têm que aprender uns com os outros, cooperar. Por exemplo, olha, formação de jornalistas. Ou troca de experiências entre jornalistas dos países da CPLP. Em termos tecnológicos, em termos de metodologias, em termos de experiências, fazia todo sentido. Tenho conhecimento de algumas ações nessa matéria? Não sei. Porquê? Porque se calhar da parte do governo ou de alguns governos há medo de pôr as sociedades em contacto. Porque temos que reconhecer, a CPLP proclama valores e princípios democráticos, mas em alguns países da CPLP esses princípios não estão a ser respeitados. Por exemplo, o que está a passar neste momento em Moçambique. Por exemplo, o que está a passar neste momento na Guiné-Bissau. Com o povo a sofrer muito. Com a corrupção, a impunidade dos corruptos, o roubo dos recursos. E, portanto, os governos desses países não querem que os jornalistas, por exemplo, falem, troquem experiências. E quem diz os jornalistas, que são obviamente um setor avançado, digamos, das nossas sociedades, em sociedades democráticas são o quarto poder, não é? De controle do poder, diz outros segmentos da população que deviam estar organizados a cooperar exatamente no quadro da CPLP. Portanto, ainda há muito caminho para fazer e eu acho que somos nós, cidadãos da sociedade civil, desses vários enquadramentos profissionais e setoriais, que temos que também exigir e, se calhar, partir para a iniciativa de organizar reuniões CPLP. Voltamos. Hoje falou que, por exemplo, em Moçambique e Guiné-Bissau, né, acontece corrupção e impunidade dos corruptos. Será que observa também isso em Timor-Leste? Eu não conheço tão bem a realidade de Timor-Leste. Eu venho cá volta e meia, mas não estou com permanência aqui. E não sei até que ponto é que, ao nível dos mídia,
isso já é tratado. Houve alguns casos na Justiça, ao longo destes anos, que foram levantados por suspeitas de corrupção relativamente a pessoas que eram membros do governo, que não produziram nada de muito concludente. Claro que também isso teve a ver no passado com dificuldades do próprio sistema de justiça, naturais até certo ponto, visto que o país estava todo em formação, não é? Mas sim, essa é cada vez mais uma preocupação das sociedades contemporâneas, das sociedades democráticas contemporâneas. E não eu falei da Guiné-Bissau e falei de Moçambique no caso da CPLP, mas não são os mais graves, não são os únicos. São os mais graves neste momento, talvez, aqueles que mais se fala neste momento. Mas não são únicos. Mesmo em Portugal, mesmo no Brasil, houve aquele grande caso do Lava Jato, que revelou um esquema de podridão muito profundo ao nível do sistema político. E em Portugal temos casos graves. Esta semana vai começar, finalmente, mais de 10 anos depois, o julgamento de um ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, por suspeitas graves de corrupção. E é também uma grande disfuncionalidade do sistema de justiça. O julgamento só ia começar mais de 10 anos depois de se ter iniciado a investigação, que começou em 2013. E estamos em 2025. Portanto, este é um problema transversal. E eu diria transversal às sociedades democráticas. Em particular, hoje estamos a ver na Europa forças racistas, xenófobas, nazis, agitarem a bandeira do combate à corrupção, para que elas não contribuem rigorosamente nada, porque sabem de como os cidadãos estão descontentes com o impacto da corrupção nas suas vidas, na falta de capacidade dos Estados propiciarem os serviços públicos que fazem parte do contrato democrático, não é? Saúde, habitação, educação públicas, estão com menos recursos porque muitos recursos são desviados do Estado para os bolsos de alguns que se aproveitam do Estado. E é isso que faz muitos cidadãos descrer da democracia e depois estar mais permeável à propaganda antidemocrática de forças nazis e racistas e xenófobas, como estamos a ver em vários países europeus, incluindo em Portugal, com o Partido Chega, que é um partido racista, fascista, antidemocrático, que quer acabar com a democracia, acabar com a República, e que cresceu imenso. Não é que todos os cidadãos que votaram neles sejam dessas tendências, mas porque muita gente está descontente, profundamente descontente. E um dos fatores de descontentamento é a percepção da corrupção e, portanto, a percepção do aproveitamento que uns tantos fazem quando estão no poder político, desviando recursos dos serviços públicos para os bolsos e sem que haja atuação da justiça punitiva e, portanto, fazendo perpetuar um sentimento de impunidade. Isso é muito mau para a democracia. E, portanto, esse não é um combate que seja exclusivo, digamos, de países africanos ou asiáticos. Estamos a ter esse combate na Europa neste momento. E é um combate democrático pela democracia. Sim, e eu acho que, não sei se você sabe, aqui também os serviços públicos como saúde e educação ainda são muito limitados. Então, o povo basicamente não tem não conseguem usufruir
dos recursos públicos, porque não investiram nos serviços para o público, como saúde, Sim, e eu educação. compreendo isso e não excluo que possa haver também aqui, para explicar isso, o fenómeno da corrupção. Mas também há outro fenómeno, é que, no fundo, Timor-Leste teve que criar tudo a partir do zero, digamos, a seguir à independência. E não tinha quadros preparados nos diversos setores. A grande prioridade é a preparação dos quadros. E é evidente que a preparação, há muita coisa que se pode ganhar em estágios e em estudos, mas há outra coisa que só se ganha com a prática e com a experiência, que é trabalhar, realmente, que é pôr os serviços a funcionar. E, por exemplo, eu lembro-me que na independência Timor tinha um médico cá em Timor, timorense. Teve até que recorrer a médicos cubanos, que têm sido, de resto, muito importantes, continuam a ser aqui em Timor. Mas hoje já tem mais de 1000 médicos formados. Mas não é só preciso ter médicos e enfermeiros, é preciso ter estruturas do Serviço de Saúde. Estruturas hoje, na área da saúde, é uma área também que tem tido um grande desenvolvimento tecnológico. Portanto, é preciso, claro, equipamentos, etc., saber lidar com esses equipamentos. Portanto, há vários fatores que explicam, não é só por causa do fenómeno da corrupção que o investimento que o Estado está a fazer nos serviços públicos, por exemplo, de saúde, ainda não corresponde às expectativas da população, porque é evidente que a população, e em particular os jovens, que sabem o que é que existe noutros países, têm aspirações de ter idêntico, não é? E há um caminho a percorrer. Em Portugal, por exemplo, 50 anos depois de termos criado o Serviço Nacional de Saúde, também estamos a fazer tremendas críticas às nossas autoridades, e aí é por um processo que não se chama corrupção, mas que se chama de privatização, que é desviar recursos públicos da saúde para dar negócio a privados. E desviar, por exemplo, médicos e enfermeiros dos serviços públicos para privados. E isto é feito de forma organizada pelo Estado, perversamente, numa base de uma ideologia neoliberal que a mim me parece contrária aos interesses públicos e democráticos, e é uma das razões porque os próprios portugueses estão muito descontentes com o nosso Serviço Nacional de Saúde, embora ele seja extraordinário. E muita gente em Portugal, incluindo eu, se estiver doente não vai para o privado, vai para o público. Porque, apesar de tudo, confia no serviço público, na qualidade dos nossos profissionais e na qualidade do serviço público. Okay. Num mundo marcado por novos conflitos e guerras, como hoje mencionou há pouco, que lições pode Timor-Leste, enquanto país que conquistou a independência através do diálogo internacional e da diplomacia, oferecer à comunidade internacional sobre processos de paz e reconciliação? Eu acho que Timor-Leste tem sido exemplar na construção das suas instituições nacionais, no quadro, portanto, da independência obtida através do referendo de 1999, nos esforços imediatos de abrir o diálogo e manter uma boa relação com a vizinha Indonésia, que era também o antigo ocupante, na inserção na região, e, portanto, no relacionamento com a Austrália e com outros países da região, o esforço de Timor-Leste para entrar na ASEAN e, portanto, desempenhar o seu papel no quadro institucional regional, mais importante que a ASEAN, e sendo sempre um esforço de paz e de construção democrática e de procura, através do diálogo e da negociação política e diplomática, resolver os conflitos. Acho que Timor-Leste não pode ter sido mais exemplar do que tem sido até agora, incluindo pelo seu próprio, liderando pelo exemplo. E por isso acho que Timor-Leste, entrando, como se espera em breve, na ASEAN, pode ser uma voz com autoridade, mais uma vez demonstrando que os países não se medem aos palmos,
no sentido democrático, no sentido do respeito pelo direito internacional, no sentido de a própria ASEAN não ter que se subordinar e conformar com a destruição do direito internacional que está a ser feita, tentada, por exemplo, pelos Estados Unidos da América, agora, sob a liderança de Trump. Portanto, eu acho que o papel de Timor-Leste é exemplar nessa matéria. E, por exemplo, o simples facto de Timor-Leste ter acabado de fazer um grande esforço acolhendo aqui esta associação das comunidades luso-asiáticas, isso foi claramente inserido pelas autoridades timorenses também num esforço de promoção da paz. E essa é, sem dúvida, uma qualidade extraordinária que Timor-Leste tem. Timor-Leste nunca teria tido a sua independência se não fosse nós, todos, os timorenses e os portugueses e outros apoiantes internacionais, exigimos o respeito pelo direito internacional. O direito internacional não serve aos grandes, mas serve aos pequenos e aos médios. Foi feito para defender os pequenos e os médios. E foi graças ao direito internacional, designadamente ao direito internacional, ao direito à autodeterminação, que Timor-Leste pôde, apesar de todas as dificuldades, obrigar a que se fizesse um referendo, lutar contra a ocupação e afirmando sempre o facto de ela violar o direito internacional, o direito à autodeterminação dos povos vindos que tinham sofrido o colonialismo europeu, no caso Timor-Leste português, e, portanto, tendo o direito a determinar-se, a autodeterminar-se e a escolher a independência. Timor-Leste não existia se não fosse o direito internacional. Portanto, Timor-Leste tem que ser um guardião, um defensor e tem que ir no quadro da ASEAN defender o direito internacional e combater aqueles que querem destruir o direito internacional e querem voltar o mundo a fazer voltar o mundo à lei da selva, à lei dos mais fortes. E à lei daqueles que, ok, hoje decidem, aquele é pequenito, eu tenho força, vou conquistá-lo. Que é o que faz a Rússia em relação à Ucrânia, ou o que faz, por exemplo, Israel, que é pequeno, mas tem poder económico e tecnológico e militar, e esmaga desumanamente a Palestina, e estupidamente a Palestina, porque ao fazê-lo está-se a deslegitimar, está a comprometer a sua própria existência aos olhos do mundo. A existência de um Estado palestino seria a melhor garantia para a sobrevivência de um Estado de Israel. E neste momento há muitos cidadãos israelitas que estão eles próprios a duvidar que o Estado de Israel tenha condições para sobreviver, estando a deslegitimar-se como está nesta campanha genocida contra o povo da Palestina. Então, acho que Timor-Leste deve pronunciar contra as guerras que estão a acontecer em... Sim, e em particular contra os que violam o direito internacional. Porque se Timor-Leste aqui está, como país independente, é graças ao direito internacional. E graças ao respeito pelo direito internacional. Foi sempre isso que os timorenses que deram o seu sangue e as suas vidas pela libertação de Timor, foi porque sabiam que era uma causa justa nos termos do direito internacional. E era uma causa que tinha que ser respeitada por todos. E foi. Falamos da entrada de Timor-Leste à ASEAN. Quero saber a sua opinião sobre como vai ser o futuro de Timor-Leste quando entrar à ASEAN, para além de ser uma força para falar contra a desordem internacional, mas principalmente para o povo, que benefício ou desafio que o povo vai ter com a entrada à ASEAN? Nós vivemos num mundo globalizado e interdependente. Muito mais do que no tempo em que chegaram os portugueses com as caravelas. Nós hoje
estamos a ver na televisão, nos mídia, o que é que se está a passar do outro lado do mundo. E, portanto, neste mundo interdependente e globalizado, nenhum país, por maior que seja, sobrevive sem amigos, sem alianças, sem instituições para se expressar. E é por isso, por exemplo, Portugal é membro da União Europeia. Mesmo o país mais rico da Europa, como a Alemanha, percebe que só tem a ganhar com ser membro da União Europeia. Por isso a mesma coisa acontece ao nível da ASEAN. Timor-Leste só tem a ganhar sendo membro da ASEAN. E, portanto, há um custo, sim, há um custo até um esforço diplomático, de ter gente preparada para participar nas reuniões, muitas reuniões, mas isso faz parte de garantir a independência, a paz de Timor-Leste, a influência de Timor-Leste e também oportunidades económicas, oportunidades de desenvolvimento, trocas de experiências, tecnologias, etc. Portanto, eu penso que Timor-Leste só tem a ganhar se for membro da ASEAN e que o custo a pagar é um custo que vale a pena.